Olá, telespectadores e amigos da Jovem TV, pessoas que assistem ao nosso programa, o Meu Ambiente de Saúde. É um imenso prazer retornar até a sua casa, até o seio da sua família nesse momento, para trazer algumas informações que foram destaque no Brasil e no mundo. A primeira notícia que nós temos é falando sobre essa bactéria, sobre esse vírus E. coli, que é uma bactéria que os cientistas ainda estão em busca de novas fontes seguras para demonstrar se vai ser um vírus passageiro ou se vai ser algo superficial, que vai ser algo tratado de uma forma rápida. Então a Alemanha ela estabelece força-tarefa para buscar a fonte de bactéria E. coli. Já morreram 18 pessoas e 17 foram na Alemanha. É um estado sério, onde os alemães estão organizando uma força-tarefa para buscar identificar qual foi o início do foco dessa bactéria E. coli. O que se sabe até esse momento e que o mais seguro seria as pessoas evitarem comer, fazer o uso de alimentos, preparar alimentos agrícolas, o que também pode ter um reflexo negativo na economia do país. Outra notícia interessante é que um fêmur de um tiranossauro ele foi achado aqui no Brasil. Isso mesmo, o fêmur ele tem 65 milhões de anos e foi encontrado aqui no Brasil. Estudos de um paleontólogo conhecido e renomado brasileiro disse que isso é uma grandiosidade para a relíquia brasileira, porque, afinal de contas, isso mostra que no Brasil também houve a história dos dinossauros, remonta e tira aquele mito de que a pré-história, a era do gelo e outros eventos relacionados à história da antiguidade, da nossa humanidade, aconteceram somente na Europa. O que os livros didáticos costumam mostrar, muitas vezes, é enganoso. Aqui também houve dinossauro, também houve o período da pré-história brasileira, existem vários sítios arqueológicos aqui no Brasil, como na região do norte do nosso país, do nordeste, que remontam à pré-história brasileira. Mas é interessante lembrar também que os homens não viveram com os dinossauros, Muitas pessoas observam aquele desenho Flintstones e acham que os homens viveram com os dinossauros, mas foram épocas diferentes, hein, pessoal? Então foi encontrado um fêmur de 65 milhões de anos aqui no Brasil. Isso é muito interessante, você pode ver pela internet. Se você não tiver a oportunidade de ir lá onde foi encontrado o fêmur, faça uma busca rápida aí no Google que você vai observar aí esse fêmur. Outra notícia que é um incentivo para os preguiçosos e que não gostam de estudar é que uma professora surda ela defendeu uma tese de doutorado. Isso mesmo, como pode uma pessoa surda, entre aspas, impossibilitada de estudar, de escutar, de tomar uma vida normal, defender uma tese de doutorado? Mas a professora, que tem o nome de Silva, ela defendeu uma tese de doutorado, fazendo uso de linguagem de sinais, do braille. Então, na verdade, um exemplo de superação. E ela ficou surda com 35 anos de idade. Ela estava grávida, houve complicações, sofreu complicações na sua gestação, o que levou ela a ficar surda. E ela se deparou, no relato dela, com um outro mundo, com um mundo de desigualdade, com um mundo de preconceito, que muitas vezes você que está aí sadio, que não tem essa disposição, não enfrenta. Você está aí, graças ao nosso bom Deus, com muita saúde e coloca obstáculos em coisas pequenas. A professora Silva de arte plástica é um exemplo de superação. Ela defendeu na Universidade Federal do Pará e hoje é uma doutora. Provou que o seu problema de audição não poderia deixar a vida dela parar. Então ela retomou os estudos e não parou de estudar.
E uma outra notícia é a notícia da ursa polar, que morava desde os 2 anos de idade no Central Park, é um parque conhecido nos Estados Unidos, né? Se você não tem oportunidade lá, bota lá no Google, digita lá Central Park, está na cidade de Nova York. Essa ursa, né, que tem o nome de Ida, ela foi sacrificada pelos veterinários, porque ela estava com um problema no fígado. Então, os veterinários não tiveram uma outra opção a não ser sacrificar esse animal que era tão querido pelas pessoas que iam no Central Park, ali na cidade de Nova York, fazer a visita a essa ursa, que tinha 25 anos de idade, muito jovem ainda, né? Muito jovem ainda. E uma outra notícia que tem tomado conta da nossa mídia, jornal, imprensa de uma forma geral, que é essa relação que está tendo entre as forças policiais e os bombeiros. De um lado você tem as forças policiais tentando conter as manifestações populares, as manifestações do Corpo de Bombeiro, que estão ali, na verdade, reivindicando um aumento salarial, o que remonta o que Karl Marx disse que seria a dialética, né? Karl Marx e Engels, que estudavam o materialismo histórico. Ao longo da história, eles mostram que sempre houve luta de classe. E isso não parou, não foi só na fase do capitalismo, na fase do feudalismo, né? Historicamente, a sociedade sempre se mobilizou contra algumas injustiças. Um exemplo aqui no Brasil, quando as primeiras fábricas eram instaladas e as pessoas trabalhavam em condições subhumanas, tinham longas jornadas de trabalho, o que era, na verdade, a mais-valia e que interessava muito para o patrão. Ter um funcionário que trabalhasse muito, né, e que ganhasse pouco, porque o resultado final ia ser o quê? Um superfaturamento, uma grande quantidade de produtos variados criados para que eles pudessem comercializar e pudessem obter lucro dessa forma. Isso era a mais-valia para a classe da burguesia. Mas, com o tempo, o povo foi para as ruas, os operários foram percebendo as suas situações, os riscos físicos que eles enfrentavam dentro de uma indústria, como, por exemplo, ruído, calor, riscos ergonômicos, porque trabalhavam horas sem descanso, tinham problemas de coluna, ficavam com deformações físicas, dificuldades respiratórias devido à foligem de determinados materiais que tinham dentro da indústria, problemas na pele, problemas nos olhos, problemas no organismo de uma forma geral. É importante ressaltar também que mulheres grávidas trabalhavam, não tinham uma proteção, uma legislação trabalhista naquela época, né? Toda essa manifestação dos bombeiros faz a gente lembrar de muita coisa historicamente. E a proporção que ela está tomando nesse momento, ela é digna de uma atenção e de uma reflexão. Será que o Estado ele está administrando bem a nossa sociedade? Né? O Estado ele representa o quê? A nossa autoridade máxima na sociedade. Uma autoridade que tem que promover saúde, educação, qualidade de vida, tem que promover cultura, lazer. E aí, será que o Estado está promovendo isso? Essa manifestação, essa dialética que Karl Marx chama, né, de dialética, onde você tem a síntese, né, de uma luta de classes. E hoje nós estamos reparando aí na mídia essa luta de classes. Os bombeiros estão lá reivindicando, o que eu acho muito justo, um aumento de salário para essa classe. Afinal de contas, é uma profissão de alto risco, existe o risco de acidentes, eles estão expostos a risco de acidentes, riscos de químicos, físicos, biológicos. Você sabe o que é entrar, né? Se a gente pensar e for analisar o trabalho do bombeiro, ele entra dentro de um prédio em chamas, como aquele que aconteceu lá no 11 de setembro, nas Torres Gêmeas ou o World Trade Center, onde muitos bombeiros morreram soterrados. Então você está exposto nesse trabalho de bombeiro, de repente você entra no prédio, você não sabe o que vai acontecer.
É uma parede que pode cair, um teto que pode cair, é uma pessoa que pode ficar soterrada por um salário que é muito baixo referente ao grau de risco máximo. E eles têm sim que lutar para ganhar as suas bonificações, que é insalubridade, periculosidade, risco de vida. Afinal de contas, é uma profissão de alto risco, tá? E eu queria muito que você desse a sua opinião sobre essa situação, essa luta de classe, podemos dizer assim, né? Que aí, na verdade, vai abrir uma abertura. Eu tenho para mim que o poder do Estado, o governo federal, eles, na verdade, temem que os professores também façam a manifestação desse porte, os PMs façam também uma manifestação desse porte, porque os bombeiros eles estão abrindo um caminho. Se essas reivindicações elas forem aceitas, por que não as outras classes também não reivindicarem do Estado aumento de salário? O professor no Estado ganha 600 e alguma coisa, né? Agora colocaram aí algumas bonificações, deram um laptop, internet, mas isso não resolve o problema do professor, não resolve o problema da educação. Não adianta você dar super aparelhos ao professor, botar uma escola com ar-condicionado, isso é bom, claro que é bom, só que aonde que está inserido, qual é a clientela? É a clientela que tem que mudar, né? E o professor também tem que ser bem remunerado. O professor não pode no Estado ganhar R$600, ele tem que ganhar mais, tem que ter incentivo à cultura, ele tem que ter uma série de incentivos à pesquisa para que ele possa continuar produzindo, né? E isso vai refletir diretamente na qualidade de vida sua, que vai dar uma satisfação para ele trabalhar melhor, né? Não é o que vem acontecendo com os bombeiros. A gente vê aí em casos obstantes, né, que eles falam que tem família. E outra coisa interessante, eles estão fazendo uma manifestação pacífica. Eles não foram para lá armados, eles estão seguindo a legislação, eles estão organizados. Prova disso é que muitos levaram para lá suas esposas, seus filhos, estão lá apenas reivindicando, né, um direito que é deles, reivindicando o que? Na verdade, um aumento salarial, o que é muito válido. Pessoal, essas foram algumas notícias do programa Meio Ambiente e Saúde. E eu também quero falar um pouco sobre o nosso apoio cultural, que é a Ultra Video Center, sala de exame de endoscopia digestiva alta e baixa. Se você tem algum problema intestinal, passa lá na sala de exame, faça o seu exame com o Dr. Zé do Carmo. O telefone é 2643-3397. A Iena também, né, que trabalha com locação de sanitários, com esgotamento de resíduos. Você que tem algum problema de ratos, moscas, baratas, eles fazem um trabalho fantástico de controle de pragas, tudo para tornar o seu ambiente mais limpo e higienizado, que vai refletir na sua qualidade de vida e alavancar os seus negócios. Quer mais informações? Ligue para a Iena. Temos aí um telefone 0800, gratuito, você não vai gastar nada. O telefone está passando aí no vídeo, tá? E você não pode deixar de marcar a sua higienização. Bom, esse foi mais um programa Meio Ambiente e Saúde. Na verdade, hoje foi um bate-papo falando sobre uma questão social digna de atenção, sobre o caso do bombeiro, dando algumas notícias para que você se mantenha informado. Se você tem alguma opinião, mande o seu e-mail para ericosoeiro@hotmail.com. E se você quer ser o nosso apoiador cultural, não perca tempo. Entre em contato também pelo mesmo e-mail, ericosoeiro@hotmail.com. Agende uma visita, eu estarei indo conversar com você e passando todas as informações necessárias para que você se torne um apoiador cultural do programa Meio Ambiente e Saúde, aqui na Jovem TV, a TV do nosso coração. Pessoal, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.